o Espírito Santo, ele foi sendo compreendido aos poucos na nossa história. Porque de fato, nós não tínhamos capacidade de acolher a manifestação de um Deus, em 3 pessoas. Então a realidade da Trindade sempre existiu, mas a percepção dessa realidade foi acontecendo aos poucos na nossa história. Como por exemplo, você está me acompanhando por uma mídia digital. Aqui você observa as perfeições e as imperfeições. Então você acolhe a imagem. Tudo isso por causa da tecnologia, por causa do advento da internet. Antigamente, nós tínhamos aquela máquina de foto, aquelas máquinas Kodak. Quando você ia tirar uma foto, quando você ia revelar a foto, você sempre olhava a realidade distorcida. Era um dedo na frente da foto, uma pessoa que tinha piscado, uma pessoa que tinha feito uma careta. E você falava o seguinte: essa foto ficou muito feia. E como essa foto ficou feia? Você descartava aquela foto. Não porque você mudou a sua realidade, a sua essência em si, mas porque a forma de captar a realidade era diferente, era limitada. Somente com Cristo nós temos, numa linguagem hoje digital, a evolução da compreensão de quem é Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito. Foi Jesus que nos revelou esse mistério da Santíssima Trindade. Então perceba que a realidade da Trindade sempre existiu, mas a revelação como tal só aconteceu com Jesus, o Cristo. Por isso que na semana passada nós estávamos rezando sobre a oração sacerdotal de Jesus, que nos mostra a necessidade da nossa ligação íntima com Jesus, porque Jesus nos liga intimamente ao Pai e ao Espírito. Então o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo era entendido como força divina. Quando Deus criou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre elas. Quando Deus criou o ser humano do barro, Deus derramou o Espírito sobre as criaturas, soprou sobre as narinas seu Espírito, e o ser humano veio à vida. Nós ouvimos em um salmo que se Deus tirar o seu Espírito, somos apenas cadáveres. Então o Espírito é entendido como energia vital no Antigo Testamento. Vai percebendo o processo da revelação do Espírito. Nos profetas, o Espírito era derramado apenas para uma missão. Nenhum profeta tinha posse do Espírito Santo. O Espírito Santo era derramado apenas para uma missão. Foi esse mesmo Espírito que purificou os lábios do profeta Isaías, que se sentia impuro.
ao comunicar a palavra de Deus. Foi esse mesmo Espírito que fez com que o profeta Ezequiel pudesse olhar um território, um vale de ossos, e perceber que esses ossos foram sendo reconstruídos e reanimados. Foi pela força do Espírito que Jeremias teve a coragem de lutar contra a idolatria, pois esse Espírito foi capaz de fazer com que o profeta pudesse superar seus medos, a tal passo que o profeta afirma com toda solicitude e eloquência: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei me seduzir. Foi mais forte do que eu, e tua é a vitória. Quando o profeta cumpria a missão, o Espírito era retirado. O rei Davi também foi imbuído desse mesmo Espírito, a tal passo que o rei Davi, diante da arca da aliança, ele se alegrava, porque o Espírito movia o coração do rei Davi, que ele entrava até mesmo em um transe religioso, quer dizer, ia além daquilo que se via. Mas quando Deus tirou o Espírito, Davi só foi encontrando a queda. E foi vendo os seus reinos, o seu reino dividido em ter reino do norte e reino do sul. Mas a promessa divina continuou, porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Então perceba que as primeiras revelações do Espírito, as primeiras percepções, fotografias do Espírito Santo no Antigo Testamento são as seguintes: força de Deus e vida. Dito isso, no Novo Testamento nós já temos outra reflexão do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, aquele batismo de Jesus que não é o nosso batismo, porque o batismo de Jesus era o batismo de remissão dos pecados para pertencer à comunidade de João. Aquele que não tinha pecado se fez um pecador. João só foi capaz de perceber Jesus como o Cordeiro de Deus quando o Espírito Santo pairou sobre Jesus e permaneceu sobre Jesus. Aqui está a novidade. Ninguém tinha posse do Espírito. Agora em Jesus, o Espírito permanece. Mas por que o Espírito permanece em Jesus? Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Permanecer significa dizer: é com Jesus. Pois onde está a ação do Pai, está a ação do Filho, está a ação do Espírito. Deus sempre age em comunhão. Cada pessoa tem o seu papel, mas Deus sempre está em comunhão. Então o Espírito permaneceu sobre Jesus, a tal passo que foi esse mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto e fez com que Jesus superasse de forma humana as suas futuras tentações. O poder, o prazer e o prestígio, que nós chamamos de vanglória, foi esse mesmo Espírito que consolou Jesus no deserto. Foi na força do Espírito Santo que Jesus anunciou o reino.
e fez com que o reino de Deus pudesse ser objeto primeiro e último da sua vida. Foi por meio do Espírito Santo que Jesus realizou inúmeras curas, perdoou os pecados, reconstruiu a vida de muitas pessoas e foi capaz de olhar além daquilo que se vê. Jesus olhou o coração na força do Espírito, porque nós humanos olhamos apenas a aparência, enquanto o Espírito vê o coração. Para São João Evangelista, o dia de Pentecostes acontece na morte de Jesus, porque somente naquele momento Jesus entrega seu Espírito. Mas ele entrega seu Espírito para quem? Para o mundo? Não. Ele entrega o seu Espírito aos seus discípulos. Somente aquele que tem pode entregar algo. Jesus tinha o Espírito, então ele entregou o Espírito à comunidade cristã que nós chamamos igreja. Na primeira leitura da missa de hoje, nós ouvimos que os apóstolos estavam num território profundamente hostil, uma metrópole, povos de diversas nações. Até que o Espírito foi derramado sobre eles e eles começaram a falar línguas de fogo. Mas essa língua de fogo aqui, segundo o autor sagrado dos Atos Apóstolos, que nós atribuímos a Lucas, nos falava do amor. O amor é a linguagem universal. Por isso que o apóstolo Paulo nos dizia que ainda se eu tivesse todos os dons, mas se não tivesse o amor, de nada disso adiantaria. Então, no amor do Cristo, os apóstolos comunicaram a verdade sobre o Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, aquilo que nós chamamos mistério pascal ou força do querigma. A tal passo que aqueles povos foram entendendo a comunicação de Jesus de forma espiritual em virtude do Espírito. Então aqui está a missão do Espírito: passar pelo nosso coração aquilo que Jesus falou e ensinou. Porque o Espírito Santo, ele rompe os nossos medos. Foi assim que nos falava a primeira leitura no dia de hoje. Os discípulos estavam com medo, com as portas trancadas. Eis que o Espírito adentrou o lugar onde eles estavam. Então o Espírito nos ajuda a tirar o medo e perceber que nós somos missionários. Mas é esse mesmo Espírito que nos traz a virtude do perdão. Foi por isso então que os discípulos sentiram a paz, com a consciência livre. O grupo foi capaz de experimentar uma nova vida. Pois bem,
paz emana do perdão, surge do perdão. Então a missão do Espírito é santificar todas as criaturas, principalmente os fiéis que aderiram à mensagem de Jesus. Hoje nós estamos celebrando essa Eucaristia na força desse Espírito. O que nos une não é essa mídia social, mas o que nos une é a força do Espírito. Mas por que nós estamos unidos na força do Espírito? Para que nos sintamos salvos. E descobramos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós acostumamos a ver a Deus apenas como doutrina, não como experiência que precisa ser construída. Então o Espírito nos santifica pela força dos sacramentos, pela força da palavra. Mas o Espírito também derrama os seus dons o Espírito derrama os seus dons sobre a comunidade. E quando esses dons são colocados a serviços, esses dons se tornam ministérios, serviços para a edificação do corpo místico de Cristo, porque todos nós somos vocacionados. Deus não escolhe os melhores. Quando eu vejo um cristão criticando outro cristão porque exerce um trabalho na igreja, desculpe a sinceridade, para mim é pura inveja. Pura inveja. Não é possível que nós, que temos essa força do Espírito, sejamos capazes de denegrir o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, criticando aqueles que exercem algum trabalho, mesmo com fragilidades. Nós não somos melhores do que ninguém. E para que nós temos que ser melhores? O mundo já nos oferece a concorrência. Não, aqui é a integração. E nesse tempo de pandemia, o Espírito também consola o meu coração e consola o seu coração com 3 certezas. Primeira certeza: o Espírito é o nosso defensor. Ele conhece o coração da Trindade e conhece o nosso coração. Então Ele sabe as nossas fraquezas. Então Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Somente aquele que nos conhece pode nos proteger. O Espírito Santo, Ele nos acalenta. Neste tempo de pandemia, nós estamos sentindo o peso da insegurança, da instabilidade, o peso do senso empírico, que nada mais é do que essa capacidade de dar opiniões, mas por dentro nós estamos todos machucados, porque não sabemos o dia de amanhã. Não por questões financeiras apenas, porque um vírus mostrou quão frágil é a nossa vida, e nós estamos brincando ainda. Então o Espírito Santo, Ele acalenta o nosso coração, porque a grande promessa de Jesus é a seguinte: eu não vos deixarei órfãos,
pronto. Então o Espírito Santo é a maternidade de Deus que enxuga o nosso pranto. Quando Jesus nos salva, o Espírito Santo, ele acalenta. O Espírito Santo é Ele que nos dá a esperança do dia do amanhã. O ontem já foi. O futuro, uma abstração da mente. Só existe o presente em Deus. Por isso hoje, como igreja, eu clamo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovareis a face da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,